Pronto. Meus amores, esses últimos dias eu estive pensando em algumas coisas que me deixam um pouquinho angustiadas. O que são? Como... Vale, aqui tá diferente. Como vocês vêm de escolas diferentes, né? Vocês entraram na escola esse ano, então a gente tem algumas diferenças em relação ao conhecimento de vocês, porque vocês vieram de escolas, de metodologias diferentes, de escolas diferentes, então a gente tem algumas coisas que uns viram, outros não viram, que uns sabem, outros não sabem. E eu, toda vez que eu paro para planejar a aula, para organizar a nossa aula, eu fico com essas questões na minha cabeça. Bom dia, Rian. Bom dia, professor. E aí, assim, toda vez que a gente começa a organizar, eu sempre vou. Uma coisa vai puxando a outra, né? Deixa eu abrir aqui para eu ver todo mundo ao mesmo tempo. Uma coisa vai puxando a outra. A gente nunca tem um assunto, principalmente na língua portuguesa, que seja aleatório e que seja por si só, por se bastar sozinho. Ele sempre está puxando alguma coisa. Então, a gente vai trabalhar agora transitividade verbal. Por quê? Porque toda vez que a gente faz as análises de complemento, verbal, nominal, sempre a gente vai cair na questão. Primeiro que a gente tem os termos essenciais, né, da oração. Termos essenciais, sujeito e predicado. O que é essencial para que exista uma oração é o verbo. Então, o verbo, ele vai sempre estar adentrando os nossos conteúdos, principalmente quando a gente está falando de oração, de período, porque eu tenho que trabalhar com o verbo. E quando eu falo de verbo, eu preciso falar de transitividade verbal. E eu quero saber de vocês até onde vocês sabem sobre esse assunto. Transitividade verbal. Quando eu falo sobre isso, o que é que vem à mente de vocês? Mudança de verbo? Mudança de verbo. Rian, o que é que você entende por transitividade verbal? Também acho que é tipo uma mudança de verbo. Rayane. Tá funcionando o microfone, Rayane? Tá. Peraí, professora, só um segundo que eu tô resolvendo aqui um negócio no celular. Tá. Ó, você vai responder ou eu posso continuar? Estão acompanhando comigo o que está aqui na tela? Pronto. Transitividade verbal. Minha gente, eu acho que eu estava cega ontem, quando eu estava organizando isso. Deixa eu só colocar aqui bonitinho. Pronto. Tá aqui, ó. Transitividade verbal. A transitividade verbal é o processo por meio do qual a ação verbal se transmite ou transita. Transitar é passar de um para o outro. Transita a outros termos da oração que atuam como seus complementos. Não. Ou objetos. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, que eu já tô ligando minha câmera aqui. Tá. A gente tem outro colega, né? Ele está participando das aulas hoje? Hoje, nenhum sinal de Sem vida. internet. Ah, tá bom. Guilherme, não é isso? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de transitar outros termos da oração, ele vai passar de um termo para o outro. O que vai determinar essa transitividade é a presença ou não de preposições. E isso eu sempre vou fazer o questionamento para os verbos. Então, eu tenho assim, ó. Dessa forma, quanto à predicação, os verbos apresentam a seguinte classificação. Verbos transitivos, direto, indireto, e diretos e indiretos ao mesmo tempo.
Isso quer dizer que quando ele é direto e indireto ao mesmo tempo, ele tem uma bitransitividade. E nós temos os verbos intransitivos. Quando a gente for falar de transitividade verbal, a gente vai pensar assim, de uma ação verbal, eu determino se ela precisa de complemento ou não. Se o verbo, por si só, se define a ação verbal, ou se para que eu complemente o sentido, para que eu tenha o sentido dessa oração completo, eu preciso de um complemento. E o que vai determinar se essa transitividade vai ser direta ou indireta é justamente a presença de preposição. Até aqui eu estou... Eu vou pegar meu livro, tá bom? Tá. Até aqui eu estou me fazendo entender sobre transitividade verbal. A gente vai pensar o seguinte. Eu digo assim, ó. Ele saiu. Deixa eu colocar aqui a frase. Vou colocar o texto logo para que vocês observem. Se eu digo aqui, ó. Ele saiu. Estão vendo aqui o meu verbo? Uhum. Tá aqui, ó. Ele saiu. Depois da ação verbal, eu preciso complementar com algo para que vocês entendam o que eu quero dizer? Não. Então, o verbo sair, ele é intransitivo. Ele, por si só, dá o entendimento da ação verbal. Ele não precisa de um complemento. Mas se eu digo assim, ó. Eu comprei. Se eu digo, eu comprei, eu tenho uma ação completa? Eu tenho um entendimento completo? Sim. Tenho. Não, peraí. Não, porque a gente não sabe o que é que Em você relação ao que você comprou, não. Pronto. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? O comprei comprou o quê? Comprei o quê? Aí eu digo assim, ó. Eu venho como complementozinho e digo aqui, ó. Comprei flores. Quem compra, compra algo, né? Eu comprei flores. Entre a minha ação verbal, comprar, e o meu complemento, eu tenho alguma preposição? Não. Não tenho. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Porque a ação verbal pede um complemento, mas esse complemento não é preposicionado. Então, da ação verbal para o complemento, eu não tenho nenhuma barreira. Estão começando a entender o que eu estou falando sobre transitividade verbal? É. Vamos lá. Aqui eu já comecei. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, tia. Tudo bem? Tudo. Pronto. Aqui eu introduzi o nosso conteúdo. Transitividade verbal. Então, nós temos verbos transitivos que são diretos ou indiretos, e ainda temos os diretos e os indiretos ao mesmo tempo, que são chamados de bitransitivos. E temos os verbos intransitivos. A gente vai para as explicações. Primeiro, verbos transitivos. São os verbos que trazem consigo a necessidade de complementação por outros termos, por formarem um sentido completo, para poder formar o sentido completo da oração. São verbos que apresentam transitividade incompleta, que é o caso do verbo comprar. E são denominados de verbos transitivos. Quando eu digo assim, ó, eu vou riscar aqui, vocês vão acompanhar comigo. José puxou. Se por acaso a minha frase terminasse aqui, ó, na ação verbal, puxou, eu teria um sentido completo? Não. Não teria. Eu acho que Diga, Rayane. nada. Eu só falei não mesmo. Ah. Se eu dissesse só assim, ó, João puxou. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Puxou o quê? Puxou o quê? A rede no fim da tarde. Esse azinho aqui, ó. A que classe gramatical pertence esse azinho aqui? A
Peraí, eu sei. Artigo. Artigo. Olha Não. aqui, Artigo. Não, Artigo? ó. Eu ia Artigo dizer artigo, eu acho que não. é artigo. Rede, Afirmação. rede não é substantivo? Aham. José puxou a rede. Acompanhem o raciocínio. Se eu tivesse a quebra dessa oração logo depois do verbo, eu não teria uma ação verbal completa, com o sentido completo. Então, quando eu venho com o complemento, José puxou a rede. Se a rede, esse meu complemento, não tem preposição, Eu vou já já, porque minha mãe precisa resolver um negócio bem aqui. Já já eu vou. tá bom, meu bem, tá certo. Então, se eu digo assim, ó, José puxou a rede. A rede é complemento do verbo puxar, não é? Para trazer sentido completo para a oração? Sim. Sim, José comprou a rede no fim da tarde. O complemento do verbo não tem uma preposição. Então, eu tenho o verbo transitivo, direto ou indireto? Indireto? Direto. Porque aqui, ó, Maírla, aqui é um artigo, tá? Tá. Aqui é um artigo. Olha aqui, ó. No sábado, nós assistimos ao filme. Olha aqui, ó. Se eu colocasse aqui, ó, no sábado, nós assistimos e quebrasse a minha oração aqui, teria um sentido completo? Não. Não. Por que não? Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Voltei, galerinha. Tava me aguardando. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? O quê? O quê? O que, o quê? Oh, meu Deus. Oh. O que você pergunta para o verbo? Qual é o verbo? É assistir, né? Assistir. É. Quem assiste, assiste Algo. O quê? a algo. Assistir ao filme. Assistir ao paciente. Então, quem assiste, assiste a algo. Então, aqui, ó, eu tenho esse auzinho aqui, ó. Assistimos ao filme. Estão vendo aqui? Sim. Aqui não é um artigo. Eu tenho o a de preposição, mais o o de artigo. Na junção, eu vou ter uma preposição, certo? Se eu tenho uma preposição, o verbo assistir pede um complemento preposicionado, que é justamente essa preposição que vem antes do desfile. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo, porque ele pede um complemento, e esse complemento é preposicionado. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto, porque entre a minha ação verbal e o meu complemento, eu preciso de uma preposição. Estão entendendo? Sim. Tudo bem até aqui? Luiz Eduardo, Tudo bem, Rian, aqui. Rayane, Luiz Fernando. Tirar aqui esse Uhum. monte de risco para a gente poder continuar. Aí eu digo aqui, ó, eu comprei, ó. O verbo comprar a gente já sabe que ele vai pedir o complemento. Mas os melhores livros da promoção. Não, ninguém. Aqui é transitivo direto ou é indireto? Eu acho que é indireto. Aqui é o quê, ó? Indireto. A que classe gramatical pertence esse os aqui, gente? Artigo, né? Se é um artigo, não é preposição. E se não é preposição, o fato de ter uma palavra antes não quer dizer que seja uma preposição. Então é direto. Então, é direto. A gente já vai bater nessa. Eu ia falar que era direto, mas aí o Luiz falou que era indireto. Eu fiquei, meu Deus. Não, eu falei que era direto.
Encontrar. Ó. Sebastião encontrou o dinheiro embaixo da cama. Eu faço a quebra logo depois da ação verbal. Sebastião encontrou. Tem sentido completo? Rayane tá falando comigo, Flor? Ou tá falando com outra pessoa? Eu tô com meu microfone mutado, professora. Aqui. Então, vamos lá. Sebastião encontrou. Quebrei aqui e encontrou. Tem sentido completo? A ação verbal por si só tem um sentido? Não. O que é que eu faço? Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Meu. Sebastião encontrou o quê? O quê? O que foi que ele encontrou? Dinheiro. O O dinheiro embaixo. dinheiro. Aqui, ó, eu tenho o quê? Que classe gramatical é essa daqui? Artigo. Artigo. Pronto. Sebastião encontrou o dinheiro embaixo da cama. Então, eu tenho verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Direto, porque eu não tenho a presença de uma preposição. Vamos lá aqui para as conceituações e as explicações. Tá aqui, ó. Percebe-se verbos transitivos. Pode já, gente, que minha mãe tá falando um negócio de novo. Percebe-se que os Mãe, verbos... ele vai estudar no notebook, viu? É porque toda hora eu preciso do celular dentro do meu trabalho. Tá certo, tudo bem, mãe. Verbos transitivos. Vamos lá. Percebe-se que os verbos acima, sem os respectivos complementos, que são as informações que vêm logo depois da ação verbal, apresentam informação incompleta. A fim de facilitarmos a identificação do verbo quanto à transitividade, podemos fazer perguntas a quem? Ao verbo. Puxou. Puxou o quê? Puxou o quê? Puxou. Puxou o quê? Assistimos. Assistimos a quê? Comprei. Comprei o quê? Encontrou. Encontrou o quê? As perguntas indicam que a relação entre os verbos transitivos e os complementos pode se estabelecer de diferentes modos. Por isso, os verbos transitivos classificam-se em, primeiro, letra A, verbos transitivos diretos. E aqui eu quero que vocês tenham atenção, porque todo esse assunto vai permear essas informações, essas classificações, tá? Verbos transitivos diretos. São os verbos cuja relação com seu complemento é construída de modo direto. Ou seja, tá aqui essa informação importante, ó. Sem a presença de preposições que se interponham entre eles. Ou seja, deixa eu abrir aqui para que eu veja todos vocês ao mesmo tempo. Ou seja, entre a minha ação verbal, entre o que o verbo determina e o seu complemento, eu não posso ter a presença de uma preposição. Entre a ação verbal e o complemento, eu não tenho a presença de uma preposição. Sendo assim, eu tenho verbo transitivo direto. Certo? Entendido? Certo. Beleza. Assim, nessa relação, o complemento verbal é denominado de objeto direto. Verbo transitivo direto, ele acontece quando a relação é construída sem a presença de preposição que se interponham, que se coloquem entre esses termos. Sendo assim, ele vai ser chamado de objeto direto. Olhem isso daqui, ó. Espera aí.
Eu comprei flores. Eu comprei flores. Entre a ação verbal, que é comprar, Cara, e o... Faz a análise da frase aqui para mim, Luiz Fernando. Diga, filho. Olha para essa frase. Onde é que termina a minha ação verbal? Eu comprei flores. Onde é? Deixa eu ver. Eu comprei flores, né? É. Aí a senhora quer saber o quê? Onde é que termina a ação verbal? Eu comprei. Eu comprei. Muito bem. Aí, quando eu digo eu comprei, qual é a pergunta que eu faço para o verbo? O que eu comprei? Comprei o quê? Comprei o quê? Pronto, Flores. comprei o quê? Comprei flores. Entre a ação verbal e o complemento da informação do comprar, eu tenho a presença de preposição? Não. Não tenho. Então, se eu não tenho a presença de preposição, aqui eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui por cima. Espera aí. Fechar e abrir de novo. Aqui, ó. Entre o complemento e a ação verbal, eu não tenho presença de preposição. Aqui eu tenho a ação verbal. Flores é objeto direto desse verbo, certo? Aí eu vou colocar assim, ó. O.D. OD quer dizer objeto direto. Flores, ó. Aqui é o meu sujeito. Aqui é o meu verbo. Deixa eu ver se eu consigo colocar as letrinhas, ó. Sujeito, verbo, flores, objeto direto dessa oração. Objeto direto por quê? Eu tenho o complemento da ação verbal sem a presença de preposição, certo? Certo. Uhum. Tá claro para vocês, meus amores? Uhum. Vamos lá. Sim. Até agora. Vai dar certo, Maíla. Deixa eu só apagar aqui minhas anotações para poder passar para o próximo. Aí aqui, ó, vamos aos exemplos para abrir mais um pouquinho. João trazia suas ferramentas na mala. Quando eu digo trazia, qual é a pergunta que eu faço? Trazia o quê? Trazia o quê? Qual é a resposta? Suas ferramentas. Pronto. Na mala. A que classe gramatical pertence essa palavrinha aqui, ó? Sua. Pronome. Pronome o quê? Possessivo, né? Pronome possessivo. Possessivo. É preposição? Não? Não, não é preposição. Então, entre a ação verbal e o complemento dessa ação verbal, eu não tenho presença de preposição. Então, trazia, verbo transitivo direto. Suas ferramentas, objeto direto da ação verbal. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós adotamos os cães. A minha ação verbal termina aqui. Nós adotamos. Pede complemento? Não. Se eu digo Peraí. assim, ó, eu adotei. Qual é a pergunta que você faz para mim? Adotou O que adotou? Adotei o quê? O que que você adotou? Então, ele pede um complemento. Rian, a questão de pedir complemento é saber se essa ação verbal, por si só, já se basta. Quando é o caso de dizer assim, ó, ele saiu. Se eu digo ele saiu, o sair tem uma ação verbal completa. Eu não preciso de um complemento. Eu posso colocar? Posso. Mas se não houver, ele não pede um complemento. Nesse caso, tem alguns verbos que não pedem.
A gente vai já ver como é que eles são chamados. Mas quando ele pede um complemento, aí eu vou em busca dessa informação. Eu só vou ter que saber se esse complemento vai ser preposicionado ou não, tá bom? Mas o verbo adotar, ele pede um complemento. Adotou o quê? Então, ó, adotamos é um verbo transitivo direto. Porque aqui, ó, adotamos quem? Detalhe, deixa eu abrir de novo vocês aqui, olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Quando eu digo que os verbos, eles são... alguns verbos, eles são determinados se são transitivos ou intransitivos. Ou seja, se pedem ou não complemento, todas as análises que a gente tem que fazer, a gente precisa fazer sobre um contexto, tá? A gente faz a análise dele como um todo, para depois diluir as partes. Porque a gente já viu que as palavras podem mudar de classe gramatical dependendo do contexto, tá certo? Pronto, não esqueçam disso. Todas as informações que a gente trouxer sobre classes gramaticais, a gente sempre vai saber que elas podem mudar dependendo do contexto. Então, aqui, ó, quando eu olho para cá, adotamos, aí é na frase, dentro dessa frase, ele adotou o quê? Nós adotamos o quê? Os cães. Aqui, ó, o os, pertence a que classe gramatical? Artigo. Artigo, então não é preposição. Nós adotamos é um verbo transitivo direto, os cães é objeto direto da ação verbal. Aqui é o, de. Naquela noite, ela usou. Pronto, eu quebro a minha ação aqui no meio, depois de usar. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Usou o quê? O quê? O que foi que ela usou? Um longo vestido. Aqui, ó, que classe gramatical é essa? Artigo. Artigo. Se é um artigo, eu não tenho preposição. Então, usou. Verbo transitivo direto. O longo vestido negro é objeto direto dessa ação. Pronto? Gente, eu coloquei vários exemplos para a gente não esquecer. Pronto. Para a gente fixar bem direitinho. Depois que eu termino de gravar essas aulas, que vai para o YouTube, ou que eu preciso rever por algum motivo, que eu escuto a minha voz, gente, minha voz é insuportável, misericórdia. Professora, Oi, qual é o nome do seu canal no YouTube? vou botar bem aqui, ó. Só um minuto. Ai, deixa eu voltar aqui. Profa. Tá aqui, ó. Profa, assim mesmo, ó. Bárbara Cavalcante com 2 Is. Bárbara Cavalcante com 2 Is. Eu vou me Aí- inscrever, só porque eu vou lá assim, ó. Esse canal tá lá, gente, com as aulas do SESC, tá? Eu não produzo, não faço conteúdo para ser youtuber, blogueira, nada disso. Ele só tá aberto mesmo com as aulas de vocês. Vocês podem rever essas aulas sempre que vocês tiverem. Ei, tia, a senhora botou aonde? No bate-papo. Hã? Tá usando bate-papo. Tá aqui, ó, na tela do computador. Ah, Estão vendo aqui embaixo? Dá para ver, gente, que eu coloquei? Eu tô. Ah, sim. Que eu já fico aqui. Vamos lá, eu vou deixar aqui enquanto a gente explica esse assunto aqui, ó. Aí nós falamos dos verbos transitivos direto, que pedem complemento, mas que esses complementos não são preposicionados, não tem a presença de uma preposição. Aí a gente vai para outro tipo de verbos transitivos indiretos. São aqueles que necessitam de uma preposição para se ligarem ao complemento verbal, fazendo com que a relação entre eles seja estabelecido de modo indireto. Vai ser indireto quando eu tiver a presença dessa preposição. O complemento vai se ligar à ação verbal com a presença de uma preposição. Então, é como se eu tivesse uma barreira. Tem uma ligação? Tenho.
Tem uma ponte? Sim, mas no meio dessa ponte eu tenho uma preposição. Seu complemento, se lá no complemento sem preposição, o complemento é chamado de objeto direto, com preposição ele vai ser chamado de objeto indireto, certo? Vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos. Tá aqui, ó. Exemplos. Os filhos. Para de conversar, Luiz Fernando. Os filhos obedecem. Aí eu quebro aqui a minha ação verbal. Deixa eu tirar daqui. Tá aqui, ó. Obedecem é o verbo, tá? Eu faço a quebra no verbo. Os filhos obedecem. Qual é a pergunta que eu faço pro verbo? O que eles obedecem? Obedecem a quem? A quem? Esse azinho aqui, ó, é um a de preposição, ó. O aos que tem aqui, ó, é uma preposição. Como é que eu tenho a formação dessa preposição? A preposição a mais o artigo os. Sendo assim, eu tenho a formação da preposição aos. Tá bonitinho, né? Dá para entender? Aqui, ó. Aos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Obedecem às ordens de alguém. Obedecer a é um verbo transitivo indireto, porque eu tenho aqui, ó, uma preposição. Aos pais é um objeto indireto. Tô me fazendo entender direitinho? Sim. Pronto. Ansiava pelo quê? Tá aqui, ó. Ansiava pelo quê? Aqui, ó. Preposição. Como é feita essa preposição? Por mais o ó, se eu não me engano. Aí fica pelo. Já vai dar certo. Pelo. Ansiava pelo novo dia que vinha nascendo. Aqui é uma frase de Fernando Sabino. Quem ansiava, ansiava por. Ansiar por algo. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto, porque eu tenho a presença dessa preposição aqui, ó. Pelo novo dia. Então, novo dia é o meu objeto indireto, que é o complemento do verbo ansiar. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Ele crê. Ele crê. Ele crê na sua absolvição em breve. Quem crê, crê. Qual é a pergunta? Ele criou o quê? Ele crê em quê? Quando eu digo assim, ó, eu creio em Deus. Quando eu digo eu acredito, que eu creio é acreditar, né? Eu acredito em você. O emzinho aqui, ó, esse na, estão vendo aqui, ó, a preposição na? A formação dele é o em, mas o a, certo? Que é igual a na. Isso é a preposição. Então, ó, ele crê na sua absolvição. Quem crê, crê em algo. O crê, ó, tá aqui, ó. Crê em. Crê em. Verbo transitivo e indireto. Na sua absolvição, é o complemento verbal, objeto indireto. Por que ele é indireto? Porque eu tenho a presença de uma preposição que está ligando o complemento ao verbo. Entendidos? Sim. Ó, gente, nós temos várias informações sendo dadas, mas essas informações se complementam.
Se eu for no raciocínio, né? Se eu for na lógica do que eu estou explicando para vocês, vocês vão conseguir assimilar. Agora, vocês precisam estar realmente atentos ao que eu estou dizendo. Observem que as informações se complementam umas às outras. Por isso que eu trouxe essa questão, porque quando a gente vê preposição, que a gente vê conjunção, a gente precisa ver essa transitividade verbal, porque a gente vai usar várias vezes em vários outros assuntos, certo? Certo. Beleza. Eu tô aqui, ó. Eu estou crendo que vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Se não estiver, por favor, gente, falem, chamem a atenção, perguntem, anotem, questionem, porque quando vocês não fazem isso, aí não tem como eu saber onde é que está a deficiência, tá bom? Professor, Oi, meu bem. eu queria saber se caísse na prova, como é que ia cair, o que que ia perguntar, o que que a questão ia pedir. Depende. Deixa eu terminar de dar o assunto, porque assim, ó, geralmente vai ser para você fazer análise da frase. Eu não vou perguntar conceitos, né? Eu nunca peço os conceitos, mas eu peço que vocês lembrem como é que eu faço a dissolução desse assunto. Deixa eu ver se eu passei mais de um aqui. Não. Observe. Observe que nos casos acima, né, os que a gente acabou de ver, as preposições e os artigos estão contraídos. Eu mostrei lá a formação para vocês. Estão unidos para que formem uma única palavra, mesmo que em alguns casos sofram alguma redução. Aí aqui são as construções que eu estava mostrando para vocês, ó. Veja como foram construídos. Aos, tá aqui, ó. As preposições aos. Como é que ela é construída? É a preposição a mais o artigo definido os. Pelo. Preposição por mais o artigo o. Ele crê é o em, preposição em, mais o artigo definido a. Isso aqui eu fui explicando à medida que a gente foi vendo os exemplos. Mas a gente tem a formação das preposições com contrações e... Tia, pelo amor de Deus. Na hora que eu vi no relógio aqui, já era 9h39. Meu Deus do céu, passou rápido demais. Não Meu foi? Deus, agora que eu vi também. Meu Deus. É. Então, gente, ó, pra gente não se aperrear, quando for na próxima aula, eu vou concluir com esses aqui, ó. Que são os verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, ou chamados de bitransitivos. Vocês vão dar uma lida na atividade, no livro Telares, lá na página 183. Da 183 até a 185. Certo? Certo. 183 a 185 vocês vão ler, não vão responder ainda as atividades. Vocês vão... Tem assim, algumas coisas que vocês precisam responder, né? Mas que para vocês façam a leitura, que na próxima aula eu concluo sobre transitividade verbal. E aí a gente vai responder as questões que é para fixar melhor esse conhecimento com vocês, tá bom? Tá. Não vou adentrar aqui aos bitransitivos, porque vai ficar corrido demais. Então, na próxima aula eu já explico com mais calma. E eu quero que vocês me digam, tudo bem, gente, até aqui, os transitivos diretos e indiretos? Tudo bem. Sim. Tranquilo, Rian? Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Rayane, minha flor. Tá tudo ok. Pronto, 183 a 185, vocês vão fazer a leitura. Rayane, vou te mandar as fotos, não tem não, né? Não. Pois eu vou já te mandar, eu vou mandar agora para não esquecer, viu? Tchau, meus Ok. amores. Tchau, tia. Até a próxima Tchau. semana. Fiquem com Deus e se cuidem. Qualquer coisa, falem comigo, tá? Tá. Beijo. Tá bom.